Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, irmãos. Eu queria dizer para vocês que por um tempo eu vivi longe, tanto da igreja quanto dela, porque eu achava que terço era coisa de velho, coisa repetitiva, que não ia me levar para lugar nenhum. Eu achava que colocar Maria, ficar falando com Maria, na verdade era uma idolatria isso. Na hora que os dois estavam vindo, eu olhei, nossa, a irmã é menor que o Juninho. É assim que Maria é, menor do que Deus, menor do que Jesus. Mas em tudo, a sua grandeza se revela no fato dela ter achado graça em tudo diante de Deus. Eu não sei se você ainda tem alguma resistência, mas eu queria dizer para você, depois que eu entendi quem é Maria, aliás, que eu tenho buscado essa compreensão de quem é Maria, a minha vida é outra, de verdade. E eu não estou colocando Maria acima de Deus de forma alguma. A minha criação, o meu pai é de Alagoas, a minha mãe é da Paraíba, o meu avô era cangaceiro. Eu costumo dizer que se Deus não tivesse se revelado de uma forma muito clara para mim, em vez de estar com a Bíblia na mão, eu estaria com uma peixeira hoje. Para chegar ao ponto de me casar, eu preciso constantemente, precisei muito, olhar para Maria, olhar para as virtudes dessa mulher, para as graças que contém na vida dela. Porque como uma pessoa tão geniosa como eu seria submissa a um homem? Como uma pessoa tão geniosa, com uma personalidade tão difícil, conseguiria se submeter, calar, aceitar o não? Olha, eu testemunho para vocês, foi olhando para Maria. No dia, quando nós resolvemos nos casar, Maria não está só no nosso ministério. Por isso que eu digo que é além do ministério. Maria está acima de tudo isso. Quando nós estávamos para nos casar, nós ganhamos tudo. Chame Maria para a festa do seu casamento. Chame Maria para o seu casamento. E nada das coisas mais simples, as mais difíceis, vai faltar. Nós nos casamos em maio, como o Juninho disse, do ano passado. Em janeiro, nós ganhamos todos os convites do casamento. Uma amiga nossa que fez e nos deu. E o Senhor colocou no nosso coração uma experiência e nós fizemos. Nós levamos nosso primeiro convite de casamento na Basílica, lá em Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. E atrás estava escrito Nossa Senhora Aparecida. E nós deixamos lá na Sala das Promessas, porque nós queríamos que Maria fosse a primeira, literalmente, a ser convidada. E olha, o Juninho falou do aborto que nós sofremos no ano passado. Irmãos, como é bom saber quando a casa que nós temos não nos pertence, mas é de Maria. A gente foi trocar de carro e uma das coisas que a gente perguntava era: Maria, que carro que a senhora quer? Para quem já andou de jumento, qualquer um estava bom, né? Mas tudo, se submeterem tudo a Maria. Tem muita coisa, gente. A gente não é um casal maravilha não, mas não mesmo. Tem muita coisa que a gente precisa aprender, mas muita. A gente está só começando. Mas tudo do que a gente viveu até aqui foi aos moldes de Maria. O Juninho não está levando uma experiência da nossa casa para vocês. Ele já contou. Vocês viram o padre falando aqui? Falei,
meu Deus do céu, ele deve ter escutado a pregação, não é possível. Eu falei, é melhor fazer logo o que Jesus está dizendo. Porque de novo, fazer tudo o que ele vos disser, é melhor a gente fazer logo. Olhem para Maria. Olhem para Maria. Amém? Tá bom? Não quero emocionar ninguém, porque o assunto aqui também vai ser um pouco mais sério. A graça de Deus esteja sobre nós. E que a Virgem Maria com o seu manto nos cubra nessa hora. Para que nós sejamos mais santos a partir dessa experiência com ela e com o seu filho. Amém? Irmãos, nós vamos falar agora sobre sexualidade. Abri meu roteiro aqui no início. Então eu peço que você já abra a palavra em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Leiam bem alto para eu ouvir. Versículo 8. Mais uma vez, vamos lá. Quem quer ver Deus aqui? Quem quer ver Deus face a face? Tem sentido nenhum, né? A gente servir e não ver esse homem depois, né? Tem sentido nenhum isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Irmãos, eu quero iniciar falando sobre sexualidade, mas a partir do remédio, tá? A gente vai trocar a ordem das coisas. Nós vamos falar primeiro do remédio. E Maria, a Virgem das Virgens, o ícone de castidade, nós vamos começar olhando para ela. Ela vai nos ensinar esse caminho, tá? Então, se para eu ver Deus, eu preciso ser pura de coração, eu preciso me aprofundar nisso. Eu preciso olhar para mim, e este retiro, desde o início, já está muito claro que Deus está tratando da gente. Não é verdade? Deus está tratando da nossa humanidade. Deus está tratando do nosso coração, da nossa mente, porque Deus quer moldar o nosso comportamento. E olha, se você deixar, você não vai perder nada com isso. Tá bom? Maria, eu uso esse livro aqui, eu queria que vocês anotassem, para que esse livro fosse um livro de consulta de vocês, para também meditação sobre aos moldes de Maria, tá bom? O nome desse livro é Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, ele faz uma reflexão sobre Maria fantástica. Ele realmente nos leva a reflexões que sozinhos talvez a gente não conseguiria chegar. Então, Glórias de Maria, de Santo Afonso. Se vocês conseguirem pela internet, comprem esse livro, porque vai ajudar muito vocês nesse caminho aos moldes de Maria. Maria, Santo Ambrósio chamava Maria de porta-bandeira da virgindade. Por causa de tanta pureza, lá em Cânticos 1:9 diz assim: diz o Espírito que a Virgem é bela. Tanta pureza. Aqui nessa parte eu vou ler para vocês alguns trechos da reflexão de Santo Afonso, que ele fala sobre a pureza dela, tá? A palavra diz assim: Maria modesta, Maria modestíssima. Eu falei a palavra? O livro diz assim: Maria, a mulher modesta. Maria era modestíssima, Santo Afonso vai dizer. E ele diz assim: Maria, só com a sua presença, insinuava todos os pensamentos de afeto e de pureza. Só da presença de Maria. Irmãos, é tão incrível que até quando você se depara com uma imagem, você já sente isso. Imagine a própria presença dela. Imagine para os apóstolos, para os discípulos ali que estavam junto com Jesus e caminhavam junto dela. Estar perto de Maria, Santo Afonso vai dizer assim, que já causava pensamentos de afetos, sentimentos de afetos e pensamentos de pureza. Só de estar perto de Maria. Eu vou trazer essa reflexão para a nossa realidade, mas primeiro vamos olhar para Maria. Então, só da presença de Maria, as pessoas já sentiam esse afeto, esse desejo de pureza. São Tomás diz assim: a beleza da Santíssima Virgem despertava em quantos haviam o amor à pureza. A beleza de Maria era algo tão extraordinário
que as pessoas só de olhar para ela desejavam ser puros como ela. Só de olhar para Maria, queriam essa pureza. Só de olhar. Gente, imagina, ela não precisava dizer, ela não precisava fazer, era só chegar. As pessoas olhavam para ela e sentiam o desejo de serem puros também. São Jerônimo é do parecer de que São José conservou a virgindade porque estava junto com Maria. Teve um herege, que eu não vou dizer o nome dele para não dar ibope, ele negava a virgindade de Nossa Senhora. E aí, São Jerônimo diz assim: dizes que Maria não foi sempre virgem. Ele respondendo a essa heresia: eu vou mais longe e afirmo que José permaneceu virgem por causa de Maria. Então, não é só o fato dela ter permanecido virgem, ser pura, mas o fato dela fez com que José permanecesse também na sua castidade. Gente, eu sei que isso é muito simples e muito intenso para a gente meditar aqui em pouco tempo. Mas imagine, por causa de Maria, uma outra pessoa e outras pessoas desejavam também o desejo de pureza, desejavam também o desejo de castidade. Por isso é seguro olhar para Maria, por isso é seguro olhar para ela, por isso é seguro viver aos moldes de Maria. E aí continua assim: diz São Gregório Nazianzeno, a Santíssima Virgem era tão amante da virtude da castidade, da pureza, que para conservá-la estaria pronta a renunciar à dignidade de Mãe de Deus. Se Maria, sem se casar, tivesse que perder a sua virgindade para conceber o Filho de Deus, ela estaria pronta a negar isso, diz São Gregório. Porque Maria, ela não admirava a palavra, mas ela guardava tanto a sua castidade, que era capaz dela dizer não a ser mãe de Jesus, se fosse para ela perder a sua castidade. Quando ela diz: como se fará isso, pois não conheço o homem? O mesmo afirma a resposta que deu: faça-se em mim segundo a sua vontade. Por quê? Porque o anjo deixou claro que o ente que nasceria dela seria o Filho do Altíssimo, e ela não perderia então a sua castidade. Vocês compreendem como Maria guardava a sua pureza, como Maria guardava a sua santidade? Só de chegar no lugar, Maria já fazia com que todos a admirassem. E não pelo fato de ser mãe de Jesus. Não. Pelo simples fato de guardar a sua pureza, de guardar a sua santidade. Irmãos, nós precisamos compreender que nós precisamos olhar para Maria, mas não para dizermos que somos apenas devotos dela, mas que somos imitadores dela. Frei Raniero Cantalamessa, ele diz assim, que nós não temos que ser só devotos de Maria, não ter somente devoção por ela, mas também imitá-la. Nós precisamos imitar Maria. Queria que você que está escrevendo, escrevesse isso. Mais do que ter devoção por Maria, eu preciso imitá-la. Escreva isso. Mais do que ter devoção, porque o devoto é muito natural e é uma profissão de fé da nossa igreja. Não tem problema nenhum. Mas se eu me coloco apenas na condição de devoto, eu estou ali como aquele que só quer receber graças e não imitar as virtudes e o comportamento que Maria tinha. Então eu quero muito pedir isso para vocês. Vamos olhar para Maria, sim, pedir a ela que nos ajude, sim, pedir a ela que ajude os nossos, sim, mas também pedir: mãe, eu quero viver aos teus moldes, porque os santos descobriram que Maria é a forma de Deus. É assim que São Luís a chama, a forma de Deus. É ali que eu e você precisamos olhar. E também Deus quer nos colocar nessa forma, para que a gente possa se configurar ao comportamento de Cristo. Porque, repito, Maria quis imitar o seu próprio filho. Por isso, é seguro. Amém? Agora, irmãos. Tem umas outras frases aqui. Santo Ambrósio diz assim:
É um anjo quem guarda a castidade, e é um demônio quem a perde. Tem um santo que ele diz assim também: a maior parte dos adultos se perdem por falta de castidade. Está falando dos adultos aqui, viu, gente? É da gente. A maior parte dos adultos se perdem por falta dessa virtude, por falta do empenho em viver a pureza. Maria, aqui Santo Afonso, ele dá 3 formas da gente viver a pureza, a castidade. Anotem aí, vocês estão escrevendo. O jejum, fugir das ocasiões de pecado, e a oração. O jejum, fugir das ocasiões de pecado, e a oração. Aqui no livro Glória de Maria, eles dizem assim, que Maria, desde pequena, ela causava admiração a todos por sua modéstia. Maria, quando criança, só tomava leite uma vez por dia, para não cair na gula. Vocês acreditam nisso? Minha mãe fala que a única coisa que eu fazia era chorar e mamar. Minha mãe esses dias falou para mim: reze, peça a Deus para que a sua filha não seja igual a você quando você era pequena. Porque a única coisa que você fazia era chorar e mamar, só. Eu mal podia chegar perto e já fazia bico porque queria mamar de novo. E aí Maria só tomava leite uma vez por dia. Minha filha, viva os moldes de Maria, pelo amor de Deus. Nós precisamos, eu vou repetir muito isso. Olhe para Maria, olhemos para Maria. É seguro olhar para ela. É melhor você olhar para ela do que para a gente, que muitas vezes vocês admiram. A gente não, né, o Juninho? Talvez vocês admiram pelas composições, pelas músicas, pela forma de tocar. Gente, é mais fácil olhar para Nossa Senhora, que era mais silenciosa, mais quietinha. É mais seguro olhar para Nossa Senhora. São Felipe Neri dizia assim: na guerra aos sentidos, que é fugir das ocasiões de pecado, só vencem os poltrões, isto é, aqueles que fogem da ocasião de pecado. Então, eu não vou cair nisso não porque eu sou forte. É melhor você fugir do que você confiar na sua carne. E aqui também diz assim: Maria sempre foi amante da oração, né? Falei da questão do leite, usei a frase aqui de São Felipe para falar de fugir das ocasiões de pecado. Maria, ela era puramente amante da oração. Nós precisamos ter a nossa vida pessoal de oração. Nós precisamos ter a nossa vida disciplinada na questão da nossa oração. A gente precisa rezar. E aí, diz assim aqui, a reflexão de Santo Afonso, que na hora das dificuldades, das quedas, talvez do olhar, talvez do pensamento, talvez das coisas que sejam difíceis de vencer, nesses momentos, pronuncie o nome de Maria. Repita várias vezes o nome de Maria. A não ser, irmãos, aí fica um pouco difícil, né? Se você está namorando uma pessoa que se chama Maria, e ela está sendo a causa do pecado, ficar chamando Maria, não sei se vai resolver nesse caso. Mas, põe o seu pensamento em Nossa Senhora. Lembra de uma imagem, a sua imagem de devoção lá, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Pentecostes, Nossa Senhora das Dores, não sei. Pensa em Maria e repita o nome de Maria. São João da Cruz, ele dizia assim, que muitas pessoas venceram nas tentações contra a castidade só por meio da invocação de Maria Imaculada. Então, gente, nós temos o antídoto para essas doenças que eu vou falar agora. Eu disse que quando Maria chegava no lugar, despertava nas pessoas o desejo de pureza. Não olhe para o lado, tá? Só está você e eu aqui, eu vou estar dizendo para vocês que você vai ouvir agora. Quando você chega no lugar, o que você desperta nas pessoas? Não faça nenhuma cara, só pense, tá bom? Quando você chega num ambiente, o que você causa nas pessoas? Diz que Maria era modesta. As roupas que você veste
causam o que em quem te olha? É necessário ou não olhar para Maria? Se ela chega e já causa nas pessoas admiração pela sua modéstia, onde ela chega, causava nas pessoas o desejo de pureza, eu e você precisamos viver assim. Quando eu chegar, quando você chegar, nós precisamos causar nas pessoas o desejo de pureza, porque se eu sou filha de Maria, eu preciso imitá-la. Eu preciso parar de dar trabalho para minha mãe. Não é vocês que são mães, vocês que são pais, não é bom quando alguém vem elogiar o seu filho e vem falar de uma virtude do seu filho, como o seu filho talvez é alegre, o seu filho é um bom menino, uma boa menina. Não é bom você escutar isso? Então, vamos parar de dar trabalho para Nossa Senhora. A gente precisa olhar para ela e imitá-la. Maria, nessa tarde eu acredito que ela está realmente rogando para que a gente possa direcionar a nossa vida para a santidade novamente. Os nossos olhares, irmãos. Quando passa uma irmã linda, abençoada, linda irmã, você segue a irmãs, tem irmãos, né, que não consegue ainda, está lutando, graças a Deus está lutando, eu espero. A irmã passa, é uma luta com seus olhos, é uma luta nos seus pensamentos. Os irmãos estão rindo, gente. Eu estou falando, é que vocês não conseguem ver daqui, mas eu sei, irmãos, eu sei que é difícil talvez, mas olha, nós estamos dando remédio. Olhemos para Maria, desejemos a santidade, busquemos essa pureza interior, é daqui de dentro. Não adianta você fingir, Deus sabe. Juninho pregava aqui com o Salmo 138, ele conhece tudo, sabes tudo de mim, vai dizer o salmista. Então, irmãos, quando uma irmã linda passa, você fala, oh Deus, te glorifico pela vida dessa irmã. Mas você não precisa acompanhar a irmã com os olhos, entende? Deixa ela ir com Deus e fica você com ele também. Você não precisa ser levado, entende? Mas aí, irmãs, eu volto nessa pergunta que eu fiz. A forma de você se vestir mostra o que sobre você? Olha, tem uma frase de São João Paulo II que ele diz assim, é um pouco pesada para esse contexto, mas vocês vão compreender. Ele diz assim, o mal da pornografia não é que mostre muito da pessoa, é que na verdade mostra pouco. Então quando você revela muito das suas curvas abençoadas, na verdade você está mostrando muito pouco de quem você é. Por causa da carência, que já foi falado aqui também, por vezes a gente quer chamar a atenção das pessoas pela beleza que Deus nos deu. Mas nós meninas, deixa eu dizer para vocês, meninas de todas as idades aqui, tá? Deixa eu dizer uma coisa. E meninos também, porque os homens agora estão ficando muito, vaidosos e tal. Tudo bem, cuide do templo do Espírito. Só não esqueça que é do Espírito, precisa enfeitar muito. Quando você se arruma, quando você está cuidando de você, não esqueça que depois, eu e você, nós vamos virar uma passarela de germe, para que esse cuidado obsessivo com o corpo. É isso que nós vamos virar, irmãos. Nós vamos pôr debaixo da terra. Estou falando que você tem que ser um destrambelhado, um sujo, mal cheiroso. Não, aqui é muito quente para você ser mal cheiroso. Não dá, é insuportável conviver. Só que eu estou dizendo para você que essa obsessão com o corpo, essa obsessão com o cabelo, essa obsessão com a aparência, irmãos, pelo amor de Deus, isso não pode ocupar o teu tempo mais do que a tua oração. Isso não pode ocupar o teu tempo mais do que o teu desejo de pureza, de castidade. Porque senão nós estamos colocando as coisas nos lugares errados e a nossa vida vai ficando toda perdida. Vocês entenderam? Amigos ainda? Irmãos, uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. A carência. Às vezes a gente quer, o Juninho falou, do se sentindo triste no Facebook. Facebook é o poço da carência, a gente já entendeu isso. Às vezes a gente esquece que expressar os seus sentimentos é natural.
Agora, sempre você tem que ser o coitado para chamar a atenção das pessoas, é um desequilíbrio emocional. Isso precisa voltar para o equilíbrio. O que acontece às vezes, por exemplo, com casais? O casal não está bem, um casal sempre precisa realmente de orientação, de conselho, que a gente costuma sugerir que seja de um outro casal. Mas, por exemplo, é muito delicado quando uma mulher se aconselha com uma outra mulher, ou com um homem. Ou um homem vai se aconselhar com uma mulher. Ah, mas a gente é amigo, não tem problema nenhum. Santa Clara e São Francisco deu prova que um homem e uma mulher podem ser amigos. Só que você conhece, você não conhece? Não vem me dizendo que você não sabe do que você pensa, porque você sabe. O catecismo fala que a nossa consciência é o sacrário da pessoa. Você sabe como você é. Então você sabe se aquele conselho que você está indo pedir é por causa da sua carência ou se realmente você está precisando de ajuda. O que a gente sugere é que mulheres se aconselhem com mulheres. Evitem, lembra lá das três... Santo Afonso fala, gente. Gente, é normal eu esquecer as palavras, tá? As sugestões que ele dá para viver a castidade, a pureza, que é a oração, fugir das ocasiões. Então, fuja das ocasiões. Mulher, se está precisando de conselho, busque uma outra mulher. Casais que estão precisando de ajuda, busque um outro casal, para que vocês possam se aconselhar, para que vocês possam buscar uma melhora da situação que vocês estão vivendo. Mas muito cuidado, porque, gente, a carência é terrível. Ela faz confundir sentimentos. Tudo que está em desordem no nosso interior vai acabar de alguma forma, em algum momento, se externando. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu queria que vocês pegassem... vai pegando lá em Eclesiástico, capítulo 9. Eclesiástico 9, página 874 da tradução da Ave Maria. Aqui fala tanto conselhos para os homens, quanto a conscientização também para as mulheres, tá? Versículo 1 até o 10, a gente vai ler. Não tenha ciúme da mulher que repousa no teu seio, para que ela não empregue contra ti a malícia que lhe houveres ensinado. Não entregues tua alma ao domínio de tua mulher, para que ela não usurpe tua autoridade e fiques humilhado. Não lances os olhos para uma mulher leviana, para que não caias em suas ciladas. Não frequentes assiduamente uma dançarina, e não lhes dê atenção para que não pereças por causa de seus encantos. Não detenhas o olhar sobre uma jovem, para que a sua beleza não venha causar tua ruína. Não te entregues às prostitutas, para que não te percas com os teus haveres. Não lances os olhos daqui e dali pelas ruas da cidade, não vagueis pelos caminhos. Desvia os olhos da mulher elegante, não fites com insistência uma beleza desconhecida. Muitos pereceram por causa da beleza feminina, e por causa dela inflama-se o fogo do desejo. Olha o versículo 10 como é forte. Toda mulher que se entrega à devassidão é como esterco que se pisa na estrada. Ainda bem que não fui eu que escrevi, né? Senão a gente ia sair daqui todo mundo brigado. Gente, quando fala aqui sobre a questão de não deter o seu olhar na beleza de uma mulher, a própria palavra tem narrações, contextos históricos que narram isso pra gente. Por exemplo, quando Judite foi salvar o povo, Judite era uma mulher viúva, rica, uma mulher bela, temente a Deus, considerada pelo povo, e Judite vai, reza. Ela vivia como viúva, ela não vivia mais se enfeitando, mas para salvar o povo, como uma estratégia, ela se coloca diante de Deus e pede para que Deus não deixe que o coração dela seja seduzido, mas que use de sua beleza para salvar aquele povo. E foi exatamente o que Judite vai fazer. O que ela faz? Vai até o rei Holofernes, vai lá, o bobão fica encantado com a beleza dela. Sabe o que acontece com ele? Morre, ela arranca a cabeça dele fora e salva o povo, porque o besta ficou olhando com a beleza dela. Entendeu? Então, gente, é bíblico. Isso que eu estou falando para vocês
A mulher foi lá, usou da beleza. Ah, você se encantou? Bobo. Seu coração estava onde? Na beleza, na carne, desejo, concupiscência. E aí o que acontece? O bobo bebe, fica lá olhando para ela, bebe todas, dorme e ela vai lá, arranca a cabeça dele e leva para o povo. Tá aqui, estamos salvos. Isso aí, mulherada bonita. É por aí. Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela era brutona. Tem até santos que diziam que ela era mais homem do que muito homem. Porque era um temperamento firme, era uma mulher muito forte, em todos os sentidos. Só que ela era muito bonita. E teve uma pessoa que chegou e disse para ela que ela era linda. Sabe qual foi a resposta dela? Viste bem, Deus quis assim. Já corta ali. Tá com graça, filho? Vai fazer graça com outra, que aqui não dá não, entendeu? Então, gente, a sua beleza não é motivo de você ficar, como o Juninho falou, tira um monte de foto e aí escolhe a que ficou melhor pro Facebook. Gente, a gente brinca, descontrai um pouco, porque o assunto é de refletir mesmo. Mas a gente precisa pensar muito no nosso comportamento. É muito incoerente eu estar dentro de um grupo de oração. Falando nisso eu não falei, né? Meu grupo de oração Kenos, toda segunda-feira lá em São Paulo, na cidade de Barueri. É longe, muito longe para vocês. Mas quando estiverem em São Paulo, quem sabe? Qual é o nome do seu grupo de oração? Fala mais alto. Estar dentro de um grupo de oração toda semana e não deixar que o Espírito faça em nós o que ele precisa fazer é incoerente, irmãos. Quanto tempo você tem de caminhada? Quanto tempo? Fala alto, quanto tempo? Gente, fala alto. Valeu, irmã. Isso mesmo. Gente, dá uma olhadinha aí como é que está nesse tempo de caminhada, se é que você me entende. É necessário toda semana eu estar dentro do meu grupo de oração e não mudar nem um centavo. É incoerente, gente. Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. As obras da carne se opõem às obras do Espírito. A libertinagem, fornicação, se opõem às obras do Espírito. Então nós precisamos buscar, olhando para Maria, viver a pureza e viver a castidade. Quando a gente fala sobre a questão, a gente fala muito sobre a questão do nosso comportamento. Mas a questão da sexualidade, do sexo em si, por exemplo. Quando a gente fala disso, geralmente, por causa de muita coisa que a gente já viveu, por causa de muita coisa que a gente já ouviu, e principalmente das coisas que o mundo tem mostrado, na televisão principalmente, a gente acaba vindo na nossa cabeça que a questão do sexo, ele é impuro, ele é sujo. E eu queria dizer para vocês, o Senhor criou lá toda a natureza, toda a beleza, os gominhos, os sucos que está lá dentro dos gominhos da maçã que o Juninho ficou olhando. Valeu, gente, da laranja. Foi estratégia. Vocês ouviram tudo isso aqui? O Senhor criou tudo isso aqui. Essa beleza que está ao redor, a cor de cada árvore é boa, né? A cor de cada planta, de cada flor. O Senhor criou tudo isso. Aí o Senhor cria o homem, e o Senhor cria a mulher, e o Senhor entrega para eles toda essa maravilha. Aí o Senhor dará a primeira ordem para eles. Qual foi a primeira ordem que Deus deu antes do pecado original? Qual que foi? Crescei e multiplicai-vos. Como que cresce e multiplica? Não precisa responder, calma. Sei que vocês já sabem. Gente, hoje quando a gente fala da questão do sexo na vida do casal, a gente parece que está falando de um tabu. Parece que a gente está falando de algo porco mesmo, sujo. Mas olha, a primeira ordem que Deus deu foi essa. Deus mandaria, depois de ter criado essa beleza que é a natureza, depois de ter criado o homem, a mulher, e ter falado que tudo aquilo era bom, a primeira ordem de Deus é essa: se unam. A primeira ordem de Deus. E aí hoje a gente olha para essa realidade
e vê como se fosse algo impuro, como se fosse algo sujo. Vocês não acham que daquele tempo para cá, muita coisa corrompeu a questão do sexo? Então eu e você, nós precisamos compreender que a palavra e o catecismo da igreja nos ensina de forma diferente. O sexo não é sujo, não é impuro, não é. Foi ordem de Deus. E só assim, só dessa forma, que a humanidade vai crescer, que o mundo vai realmente viver essa ordem de Deus. Eu sei que o Juninho mais tarde vai falar sobre a questão de família, mas por causa também dessa mentalidade, hoje se diminuiu muito a questão dos filhos, porque as pessoas fazem sexo simplesmente pelo prazer. E agora nós vamos falar da diferença do prazer e da realização. O sexo não pode ser buscado como prazer, ele é a consequência de um amor. Por isso que ele não pode ser feito fora do casamento. E eu vou dizer para vocês porque isso está no catecismo. E eu vou ler para vocês. Marquem aí para vocês lerem depois em casa. Parágrafo 2361. No catecismo diz assim, prestem bastante atenção. A sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivo dos esposos, não é um absoluto algo puramente biológico, não é só corpo igual animal, que faz por instinto, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana, se for da parte integral do amor, com o qual homem e mulher se empenham totalmente, um para com o outro, até a morte. Vocês entenderam porque jovens solteiros que estão aqui, ou os que não são tão jovens de idade assim, mas continuam solteiros? Vocês compreendem porque não pode haver o sexo antes do casamento? Porque não existe um compromisso de amor até a morte. E aí o catecismo traz a palavra de Tobias e Sara. E eu vou ler esse versículo para vocês. Tobias levantou-se do leito e disse a Sara: levanta-te, minha irmã, oremos e peçamos ao Senhor que tenha compaixão de nós e nos salve. Ela se levantou e começaram a orar e a pedir para obterem a salvação. Ele começou dizendo: bendito sejas tu, Deus de nossos pais. Tu criastes Adão e para ele criaste Eva. Deixa eu dizer uma coisa. Aos solteiros que estão aqui, que já compreendem que a vocação de vocês é o matrimônio, porque casamento é vocação. Assim como o sacerdote é uma vocação. Não é porque eu cheguei numa idade que eu preciso casar, estou desesperada e tenho que casar. Não é isso. Vocação. Matrimônio é vocação. Você que chegou nesse tempo, você precisa entender uma coisa. Como Deus fez Eva para Adão e Adão para Eva, Deus fez uma Eva para um Adão. Então, meu amado e minha amada, Deus fez um para você. Não adianta ficar tirando para todo lado. É um só para você. É uma só. Eu olhei aqui para o lado e você se acabando de rir. É um só, tá? Então, espera no Senhor. Espera rezando de olho aberto. Né, Morgana? De olho aberto, tem que rezar de olho aberto, senão também não dá. Tu criastes Adão e para ele criastes Eva, sua mulher, para ser seu sustentáculo e amparo. E para que de ambos derivasse a raça humana. Tu mesmo dissestes: não é bom que o homem fique só, façamos-lhe um auxiliar semelhante a ele. E agora, não é por desejo impuro, olha que bonita a oração de Tobias. Não é por desejo impuro que toma essa minha irmã, mas com reta intenção. Digna-te ter piedade de mim e dela, e conduzir-nos juntos a uma idade avançada. O que quer dizer isso? Até que a morte nos separe. E disseram em coro: amém, amém, e se deitaram para passar a noite. Tá claro isso pra gente, né?
tem nenhuma coisa difícil aqui para entender. Irmãos e irmãs, é puro. Olha o que o catecismo diz no parágrafo 2362. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos, quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Lembrei de uma frase que um dia me fizeram refletir a respeito do sexo antes do casamento, a respeito também da vocação. Porque como o casamento é a vocação, então só vai concretizar a sua vocação depois de casado. Antes de casado você não tem como cumprir isso. Aí a pergunta é, o que vocês acham? O que vocês achariam se vocês vissem um seminarista consagrando o corpo de Cristo? O que vocês acham? Vocês achariam normal? Vocês iam falar que era um absurdo? Iam falar que era um louco? Porque não tinha ainda ele está no processo da vocação, mas ainda não concretizou, só com o sacramento. É só com o sacramento que o seminarista pode se tornar agora padre e consagrar a hóstia. Assim também são os namorados. Você está num processo de vocação. Você não pode concretizar aquilo que é só com o sacramento. A mesma loucura de um seminarista consagrar uma hóstia antes do sacramento seria também a loucura de um casal de namorados querer ter uma relação antes do casamento. Fica aqui um pouquinho. Tem alguém que é recém-casado aqui? Ou tem 1 ano de casado? 1 ano de casado. Tá junto com a gente aqui. Vai, 2 anos de casado. Tem alguém? Tem alguém que tá para casar? Tá com a data já? Tá. Já que o Juninho veio aqui, vem cá, mais perto. Você vai ler aqui, ó. Ah, tá apontando para a irmã. Tá apontando para você, irmã. São João Crisóstomo sugere aos homens recém-casados que falem assim à sua esposa. Catecismo, viu? Tá aqui, ó. Anota o parágrafo aí. 2365. Meu Deus. Por para. A coisa que é tão linda que vale a pena. Tomei-te em meus braços, por favor. Cadê o menino do piano, por favor? Não, Titanic não, pelo amor de Deus. Titanic afunda. Tomei-te em meus braços, amo-te, prefiro-te à minha própria vida, porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo. Fica em pé, os que estão aqui com o noivo, noiva. Isso, fica em pé, gente. Isso, quem está para casar, quem está casado há um mês, 1 ano, 2 anos. E o marido estiver aqui, né? Porque sozinho vai ficar estranho. Ah, os casados também, que o marido e a mulher estiver aqui. Vamos quebrar tudo que estiver ruim nesse casamento aí. Isso, de frente para a mulher, isso. Solteiros, vai pedindo, Senhor, eu quero assim, do jeito que está no catecismo. Isso, eu quero assim, nada menos que isso. Tá aí todo mundo? Então silêncio, silêncio. Eu vou falando mais lento e vocês vão repetindo para ela aí, tá? Só os homens repetem para a esposa. Não olhem para mim, é para olhar para a esposa. Mulherada a gente recebe. Tomei-te em meus braços, amo-te, prefiro-te à minha própria vida, porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que estejamos certos
de não sermos separados na vida futura que nos está reservada. Põe o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso que não ter os mesmos pensamentos que tu tens. Te amo, meu amor. Essa parte era pra... Acredite, isso é encontro de músicos. Tá no catecismo, eu não inventei nada. Ai, depois dessa overdose de açúcar. João Paulo II, São João Paulo II, nosso tão amado João Paulo II, ele diz que o sacramento da pessoa é o corpo. Nosso corpo é santo. Nós nos relacionamos através do corpo. Então nós precisamos fazer com que isso aqui, esse corpo aqui, porque se o corpo não fosse importante, gente, Jesus não ia precisar ter se encarnado. Se o corpo não fosse importante, nós não ressuscitaríamos. A igreja nos ensina isso. Com os nossos corpos também. Os corpos gloriosos. O corpo é santo, o corpo é sagrado. É o sacramento da pessoa. E o sacramento é um sinal visível. Você está aí sentado do lado de uma pessoa que é santa. Que tem no seu corpo a santidade. O seu sacramento é o seu corpo. Então nós precisamos nos relacionar com essa pureza. Porém, às vezes, acontece nessa questão da sexualidade, sem o sentido correto. Acontece, por exemplo, na vida do casal, ou até não, principalmente quando é fora do casamento, a busca pelo prazer e não pela realização. O prazer é algo totalmente diferente. O sexo em si não precisa ser a fonte do prazer. Porque você pode sentir prazer com tantas outras coisas. Tem gente que sente prazer com as drogas. Você consegue imaginar? Comparar o ato sexual do casal com drogas? Porque se eu for pensar somente na questão do prazer, com qualquer outra coisa eu posso sentir prazer. A pessoa sozinha pode sentir prazer. Então é um egoísmo isso. Agora a realização já é outra coisa. Nós temos uma amiga que é quem fez esse roteiro, a Roberta do Espírito Santo, que é ginecologista, obstetra e é a coordenadora do Ministério de Música e Artes lá do Espírito Santo. Ela sempre dá um exemplo assim para falar sobre realização e prazer. Sabe lá naquela corrida de São Silvestre lá em São Paulo? Vocês já ouviram falar daquela corrida? Sempre não. Geralmente quem ganha são aqueles quenianos, sabe? Porque eles têm as pernas grandes, magrinhas. Então, ela falou assim, imagina um desse, naquela corrida. Ele está lá correndo, mas aí ele chega na linha de chegada mesmo, né? Fala. Aí ele chega lá, ganhou, o primeiro chegou. Só que ele está lá todo esfolado. Ele está sentindo prazer ali? Mas ele está realizado? Essa é a diferença. Ele está lá cansado, com fome, sem ar, está lá talvez com os dedos tudo esfolado, talvez a unha caiu do dedão, não sei. Mas ele está lá todo acabado. E ali ele não está sentindo prazer nenhum. Ele está sentindo realização. É diferente. Na vida do casal, por exemplo, se a união dos dois tem como o objetivo prazer, isso é um ato egoísta. Porque o que sentir prazer primeiro terminou. Irmãos, por que a gente está tratando dessas coisas? Eu não me lembro se o Juninho disse no início ele falou da questão aos moldes de Maria, mas para chegar nesses pontos foi em oração. Estava o pessoal do Renac. Você falou isso, filho? Do Renac? Vocês lembram que ele falou que estava todo mundo rezando, pedindo para Deus um direcionamento? Todo mundo estava ali rezando, levando para Deus tudo aquilo que
que estavam sentindo sobre a realidade de cada ministério, de cada estado do Brasil. Só que aí, na hora da oração, em vez de Deus direcionar para aquilo que estava sendo rezado, Deus devolvia para falar da pessoa. E começou a rezar, então, pelas famílias, pelos solteiros, pelos casados. Gente, foi algo que Deus mesmo foi conduzindo. Isso que está acontecendo aqui, não é porque, vamos tratar disso aqui, vamos esquecer de música, porque música não importa. Importa, nós somos um ministério de música, claro que ela importa. Só que a questão disso é que como eu levar para vocês algo que está tudo totalmente destruído, desconectado às vezes dentro de mim. Então a gente precisa cuidar dessas coisas. Então falar desses assuntos, eu quero que você entenda isso. Eu repito, se o Juninho já disse, é porque Deus quer cuidar de você. O Eugênio Jorge tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: se Deus não tem o teu coração, se Deus não tem a sua vida, pouco importa a sua música. Olha como isso é sério. Se Deus não tem a ti, pouco importa a tua arte. Se Deus não tem o teu coração, pouco importa a tua música. É por isso que o Senhor direcionou nesse tempo, neste retiro aos moldes de Maria, cuidar de tudo isso. Talvez você tenha muito tempo de casado e seja um homem áspero, seja uma mulher áspera dentro de casa. Gente, eu acho muito estranho quando, isso eu já vi com casais novos. O homem chega do trabalho, passa direto e não dá um beijo na esposa. Eu vi, né, eles não tinham 10 anos de casado, era muito, muito menos que isso. Passa direto como se fosse um desconhecido. Eu falei, gente, que frieza é essa? Estou pedindo para agarrar a pessoa ali. Não, mas não tem um carinho. Você passou o dia fora. Isso, claro, desencadeia um monte de situações. Talvez os dois não estejam bem faz muito tempo. Mas eu estou dizendo que aqui, para nós que estamos escutando isso, nós precisamos rever como que está a nossa vida. E não nos contentar se ela não estiver legal. Precisa mudar. As coisas precisam, se você olha aí para a sua realidade, tudo isso que a gente está trazendo. Por exemplo, mesmo sendo casado, passa uma mulher, você segue a mulher com os olhos. Talvez a sua mulher já não é aquilo tudo que era no início. Talvez hoje, no começo, ela podia parecer uma pele de pêssego, hoje está parecendo mais um maracujá, eu não sei. Mas vai ser assim, gente, as coisas acabam. Isso é muito normal. A gente não vai ficar assim para sempre. É por isso que o alicerce entre o casal precisa ser Deus. Um casal sem Deus não consegue viver sozinho, não consegue caminhar. É por isso que Deus está preocupado com a sua vida, com a sua família, com você. Deus está preocupado com você. Jovens, pessoas que estão solteiras aqui, olha, gente, eu não estou pegando pé de ninguém. Tenho que falar essas coisas, está no roteiro, eu tenho que falar. Você está lá rezando, e está rezando, e passa um ano, e passa 2, e passa 3, e está rezando, para vir aquele homem de Deus. E homem de Deus a gente atribui a ministério, né? Eu não sei por que vocês fazem isso. Porque o ministério diz muito pouco de quem você é. Muito pouco. Diz muito do que Deus faz, mas muito pouco do que você é. Aí você está lá rezando e reze, tem que rezar, gente. Não estou dizendo que tem que rezar por todas as áreas. Até pela sua cegueira, que talvez Deus já colocou o homem do seu lado, você não enxergou ainda. Reze, Senhor, se eu não estou enxergando, abre direito esses meus olhos. Senhor, se eu preciso de óculos, me dá um fundo de garrafa, mas deixa eu ver quem é esse. Tem que pedir a Deus, me ajuda. Olha, gente, eu e Juninho, a gente foi amigo por muito tempo, mas muito tempo. Eu virava e falava para ele assim, que eu tinha amor de mãe por ele. Pensa, casei. Olha o amor de mãe aí. Eu não imaginava, eu olhava pro Juninho, ele não gosta que eu falo isso, tá, gente? Eu olhava pra ele, nunca na minha vida que eu falei, jamais, vou ter o quê, gente? Meu amigo, meu filho do coração. Ai, Jesus. Mas olha... Uma coisa que eu sempre... Deixa eu falar sério agora. Tá gravando. Uma coisa que eu sempre falava pro Juninho quando a gente, no começo da nossa amizade, é as pessoas te conhecem como Juninho da Banda Arcanjos. Pra mim você é o Francisco, filho da Dona Teresa.
Porque vocês, eu posso dizer assim, né, que conhecem o ministério dele, põe a pessoa num lugar onde nem a própria pessoa se coloca. É gente, meu Deus, come arroz e feijão como a gente. Sem sal ainda. Não é revanche não, mano. Fica tranquilo. Que a seu tá guardado. Fica tranquilo. Não, é que a gente combinou quando tava vindo pra cá, ela falou assim, se a gente estiver falando alguma coisa, pular de assunto, e você viu que eu já fui e eu pulei de assunto e não falei, então você veio e recorde. Então eu vou voltar um pouquinho a respeito da sexualidade, do sexo no casal. Existem duas coisas importantes. Primeiro, sobre a castidade das pessoas já casadas dentro do matrimônio. É possível você não ser casto, pecar contra a castidade, mesmo estando casado assim, sem você olhar para outra pessoa ali na sua relação. Como acontece isso? Quando ela falava a respeito da realização e do prazer, tem muitas vezes dentro do casamento existe a relação só pelo prazer. Por muitas vezes, e na maioria das vezes, as mulheres se sentem usadas, porque vê que os maridos só se satisfazem, só existe a questão do prazer e não da realização, não do amor ali. E isso não é uma coisa que nós estamos inventando, é uma realidade de mulheres que se sentem assim usadas. Mas por um outro lado, existem mulheres, ou se não homens, pode variar, mas existe também a questão da abstinência, né? De pessoas que ficam muito tempo sem ter a relação sexual, e quanto mais ficam distantes um do outro, aí existe a aspereza, já não existe mais carinho, porque já não se tocam, já não estão próximos. Então a relação passa a ser uma relação simplesmente de amizade, e depois a amizade vai caindo, quebrando, porque não existe mais um contato de amor. O casamento foi feito para isso, para realmente ter a relação sexual, e isso é coisa santa que Deus deu. Então não pode ter os dois extremos, de uns que só fazem pelo prazer e outros também que deixam de fazer. A gente conhece casais que ficam muito tempo, mas porque tem algum problema nessa história aí, mas não resolve, e uma das partes sempre sofre. Na realidade os dois sofrem. E aí quando os filhos não veem isso, quando vê sempre a aspereza, nunca vão querer casar, porque não entende o casamento como uma coisa boa. Mas se cumprir aquilo que Deus determinou para fazer o casal, que é exatamente ter a relação sexual, que aquilo é algo santo, não pense que é algo sujo, porque plantar isso na mente do povo, você está cumprindo com a sua condição de homem de Deus e mulher de Deus, casados e casadas. Eu vou ler para vocês aqui algumas passagens, tá? E aí, vou pegar um pouco mais rápido, mas para vocês escutarem o que a palavra diz sobre a questão da pureza. Como a palavra nos exorta para sermos puros. E eu queria que você, ao ouvir versículo por versículo, fosse realmente meditando sobre isso. Olha, eu falei muito da questão da roupa das mulheres, né? Mas, por exemplo, hoje, eu quero falar as coisas sérias, mas eu já fico com vontade de rir. Hoje, por exemplo, por causa de moda, às vezes você vê homens também usando aquelas... Olha, se tiver alguém aqui, gente, não é nada pessoal, vou até fechar os olhos. Conheço ninguém, então. Eu chamo daquelas camisas, mamãe quero ser forte, sabe qual é? Aquela toda bem... Gente, você tem um físico normal, tudo bem? Mas só toma cuidado, porque às vezes essas camisetas para meninos, que a mamãe quer ser forte, às vezes deixa a sua cueca aparecendo. E aí parece que está fazendo propaganda e a gente não quer ver. Não é porque dá nada, é porque é feio mesmo, eu acho pelo menos. Não sei se as meninas acham bonito, mas eu acho feio. Então, toma cuidado com essas coisas. Os meninos já estão assim, né? Pondo a mão para ver se está tudo bem aqui atrás. Gente, toma cuidado, gente. Porque, olha, se eu preciso me policiar, eu preciso me policiar por causa dos outros também. Isso demorou para cair na minha cabeça, viu? O Juninho, nossa senhora. Quando a gente era amigo, ele era o único dos meus amigos
que chamava a minha atenção por causa da forma que eu me vestia. Porque para mim estava tudo bem. Para mim estava tudo normal. Eu não via maldade na forma que eu estava me vestindo. Mas ele olhava e falava, isso não tá legal, isso não, você vai para a igreja assim? E eu ia. Gente, eu lembro de uma saia, uma vez que eu fui para o grupo de oração, que eu falo, meu Deus, o que deve ter falado mal de mim naquele dia, mas ninguém veio falar para mim. Só depois que passou, que você vai tendo discernimento, vai amadurecendo também, e os irmãos, alguns, pouquíssimos, vêm te alertar, porque falam muito da gente, quando a gente faz as coisas erradas, mas pra gente mesmo não fala, né? Então fica o toque aí também. Então, observe essas coisas. Sabe, tem coisas que... Sabe, o tudo me é permitido, mas em tudo convém? Dá uma olhadinha no guarda-roupa e vê se convém o que tem lá. Às vezes, a gente tem coisas que na verdade não ajudam. Se eu quero viver a pureza, se eu quero viver a castidade, é exigente sim. Então eu preciso tomar uma atitude diferente. Se você só escuta isso que eu estou falando e fica com um pensamento crítico, eu acho que você está jogando fora alguma coisa que Deus está falando com você. Então reflita sobre isso, tá? Ó, em Filipenses 2, no versículo 12 ao 17, diz assim: perseverança no esforço pela perfeição. Fala assim: assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão, ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício, em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Irmãos, tudo isso, todo esse esforço que a gente faz, é almejando o céu. Eu não faço isso por fazer, eu não faço porque me impõe, é porque eu quero ser santo, eu preciso ser santa. Gente, a gente tem a necessidade de entregar o nosso coração, a nossa vida a Jesus, por isso a gente está aqui. Só que o Papa Francisco falou isso, né? Assim, no início do seu pontificado, ele disse assim: é impossível, quando eu me aproximo da cruz, não deixar algo de mim na cruz e não trazer algo da cruz para mim. Então é impossível me aproximar das reflexões que Deus traz. É impossível me aproximar de Maria. É impossível me aproximar do crucificado sem deixar que algo aconteça dentro de mim. A gente precisa deixar que essas coisas mudem o nosso comportamento, que Deus transforme o nosso comportamento. Mulheres, por exemplo, também, os dois, mas infelizmente a maioria que faz mais isso é mulher. Está com problema com o esposo, tá? Mas fala mal do esposo, e fala mal do esposo, e fala com a vizinha. Aí já a vizinha já entendeu, né? Então toma muito cuidado. A pureza é interior para o exterior, é daqui de dentro para fora. Então toma muito cuidado com os pensamentos. A gente precisa fugir das ocasiões de pecado. E as ocasiões de pecado também começam lá dentro da nossa mente. Por exemplo, o Juninho sempre teve mais visão para essas coisas do que eu. Às vezes, mesmo quando a gente era só amigo, chegava uma pessoa próxima de mim, ele dizia para mim assim: esse cara gosta de você. E eu sempre achava que era coisa da cabeça dele, porque na verdade ele sempre foi mais criterioso sobre essas coisas. E eu achava, e algumas, não foram todas que ele acertou, mas teve alguns que realmente ele tinha razão. Só que a minha forma de me relacionar era assim, espontânea, alegre, conversava. E eu não tinha discernimento com essas coisas. E eu, talvez, mesmo sem perceber, eu conseguia contribuir para aquela pessoa errar. Então, a gente precisa ter discernimento. E também ter a coragem de assumir quando é a nossa carência que está sendo suprida através da presença de alguém. Através de um elogio. Talvez você se sinta
confortável quando você se sente cobiçada por alguém. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vou ler aqui outra passagem de 1 Coríntios 6, do 12 ao 19. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Olha isso, você já não se pertence mais, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vou me direcionar mais uma vez aos solteiros e solteiras aqui. O Senhor diz isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprado por um grande preço. Solteiros e solteiras, fostes comprado por um grande preço. O amor de Jesus por nós é algo, não há palavras que descrevam, mas é absurdamente maravilhoso, é extraordinário. Eu estou tentando dizer o quanto é maravilhoso. E aí, por qualquer amor, por qualquer coisa, por qualquer elogio, você se entrega. Por coisas tão pequenas, você se entrega. Não, valorize-se, porque você foi comprado por um alto preço. Não é qualquer um que tem que ter o teu coração. Não é qualquer uma que tem que ter o teu corpo. Não. Precisa ser alguém que vai te honrar. Precisa ser alguém que vai te santificar e também te purificar. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Assim mesmo, em pé. Reúna